A paz do Senhor, meus amados irmãos, a todos que nos assistem. Como sempre, é um prazer imenso, uma satisfação poder compartilhar mais uma vez essa pré-aula das Escolas Bíblicas Dominical, da CPAD, com cada um de vocês que nos assiste. Bom, antes de começarmos a nossa aula, como sempre a gente pede aí que você que tenha acompanhado, que você possa compartilhar o vídeo com outras pessoas, para que a gente possa fazer esse canal mais conhecido, para que esse trabalho ainda permaneça, para te auxiliar como subsídio, né, em relação às lições dos adultos da CPAD, você que é professor, que nos assiste. Então, compartilhe o vídeo, divulguem, dê seu comentário, seu like, isso é importante para nós, para que a gente possa continuar cada vez mais fazendo este trabalho. Bom, nessa aula de hoje, nessa pré-aula, nós vamos falar da lição de número 3, com o título A Natureza dos Demônios, Agentes da Maldade no Mundo Espiritual. O nosso textuário, ele se encontra em Apocalipse, o capítulo 12, o versículo 9, que nos diz assim: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os anjos foram lançados com ele. A verdade prática: os demônios são os anjos decaídos que se rebelaram contra Deus, seguindo o seu maioral Satanás. A leitura bíblica em classe se encontra em Apocalipse, o capítulo 12, do verso 7 ao 10. O objetivo geral desta lição é conscientizar de que os demônios são anjos decaídos que se rebelaram contra Deus e o maioral deles é Satanás. Os objetivos específicos são 4. E o primeiro é apresentar a origem dos demônios conforme as Escrituras. O segundo, expor a respeito da batalha no céu. Terceiro, destacar o maioral dos demônios. E o quarto, mostrar o poder de Jesus sobre os demônios. Pois bem, meus irmãos, antes da gente iniciar, quero fazer algumas colocações em relação a essa aula, né? Nós sabemos que existem várias correntes teológicas que falam sobre esta questão, né? A origem dos demônios. E várias dessas correntes elas não concordam entre si, né? Porque há várias vertentes sobre a real origem, né, desses demônios. Mas é importante que a gente entenda o seguinte, que nós vamos adotar a linha que a Assembleia de Deus acredita, e essa linha é com a base bíblica, e tudo que nós falamos em relação a esse vídeo, ela está com base na Bíblia. Não em outros livros, em outras especulações, mas com uma questão bíblica. A verdade é que dentro da Bíblia nós encontramos poucas passagens, em alguns pontos não é evidenciado desde o princípio geral, mas existe um princípio hermenêutico que nos fala que a Bíblia ela traduz ela mesma. Então, a nossa base ela vai ser a Bíblia Sagrada. Então, em cima da Bíblia, nós vamos atuar e mostrar essa questão da origem, da natureza desses demônios, né? Primeiro, e o ponto principal, que todos sabem e devem aceitar isso: tudo que Deus faz é bom. Como relata Gênesis no capítulo 1, no verso 10, no versículo 12, no versículo 18... no versículo 21, na parte final de cada desse versículo, após a cada criação, e disse Deus, né, que foi bom. Então, tudo que Deus faz é bom. Por que eu digo isso? Porque algumas pessoas ainda insistem em dizer que Deus é o criador do mal, né? Mas tudo que Deus faz é bom, é perfeito, é santo. Talvez o método que o Senhor utiliza para certas situações, aos nossos olhos pode parecer mal, mas tudo que Deus faz é bom e é justo, né?
No Antigo Testamento, a gente vê que os profetas tinham essa visão de que Deus era um Deus terrível, né? Que a forma que Deus usava para a correção era algo mal, mas não, de fato algum. Deus é bom e tudo que ele faz é bom, é perfeito e é agradável. Porém, dizer que Deus criou o mal, isso não cabe em Deus, porque Deus é santo, a sua natureza, ela não pode gerar algo desse tipo, né, da maldade. O que ocorre é que o pecado do homem, né, gerou todo tipo de atrocidade, toda a natureza sofreu as consequências desse erro, né, e o ser humano paga por essa decisão, por esse ato. Então, Deus é santo, tudo que ele faz é bom, é perfeito, é agradável. Outro ponto interessante que nós temos que colocar é essa definição de bom e de mal, né? Dentro do hebraico, quando a gente vai para a língua hebraica, a palavra mal é ra. E essa palavra ra, dentro da sua etimologia, no sentido que eles compreendem o mal, é algo bem interessante isso, que, como eu disse, isso não cabe em Deus, né? A palavra no grego é kakos. E o que isso quer dizer? Quer dizer estragar, despedaçar, né? Ou tornar-se inútil. E nós vemos que Deus ele é especialista em levantar pessoas caídas, colocar de pé aquilo que era inútil. O nosso Deus ele coloca como sendo útil. A gente vê Paulo falando isso sobre a carta de Filemon, né? Que outrora ele era inútil, mas para mim hoje muito útil. Então a obra de Deus ela restaura, ela aviva, né? Ela traz vida, e isso é o que o nosso Deus faz. É só uma introdução para a gente poder entrar no assunto, né? Então, sendo assim, Jesus é aquele que dá a vida, e a dá em abundância, como está em João, no capítulo 10, no verso 10. Né? Isaías, no capítulo 40, o verso 28 e também o 29, nós vemos o texto que nos diz assim, ó, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento? Ele dá força ao cansado e multiplica, né, as forças aos que não têm nenhum vigor. Então o que eu quero te mostrar é, nosso Deus é um Deus que tudo que ele faz é bom, é perfeito, é agradável, né? Por quê? Porque Deus criou tudo perfeito, inclusive, no caso, os anjos, né? Nós vimos na nossa lição passada a questão dos anjos, a natureza deles, né? Que Deus os criou, e nesse sentido também criou a Lúcifer, né? E Lúcifer é um anjo de luz, e daí que entra a grande questão, que muitos falam que o próprio Deus criou Lúcifer, então ele criou o mal. Não, Deus criou um anjo de luz, né? Como se relata em Ezequiel, no capítulo 28, né? No verso 14 ao 15. Ó, tu eras querubim ungido para proteger, te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, no caso de Lúcifer, o seu nome quer dizer portador da luz, né? E vemos aí então que o Senhor criou algo bom e perfeito. No caso, um anjo de luz, né? Um querubim, um anjo de luz. Porém, é aí que entra a grande questão, que é o início da nossa lição, né? Que aponta a questão da natureza e da origem dos demônios, que é o tópico de número 1. E aqui surge então, no caso, esse inimigo, né? Que é Satanás, devido que a iniquidade que surge nele, não que Deus o criou assim, mas que ele optou em ser assim, né? Existe um grande debate sobre a questão do livre-arbítrio diante de alguns teólogos, mas nós vemos aí que os anjos eles foram criados e possuíam isso, eles tinham o poder de escolha.
No caso, Lúcifer fez a escolha errônea, a escolha errada, né? Então, ou seja, tudo que eu falei para que ninguém possa ter dúvida de que o Senhor possa ter criado o mal, mas tudo está debaixo da sua soberania, né? Embora que Lúcifer tenha feito essa escolha, mas tudo está na soberania de Deus. Ele criou um ser celeste, um ser de luz, porém ele então que toma esta decisão. E após isso, Lúcifer cai, então ele é expulso do céu devido ao seu desejo de ser maior do que o próprio Deus, de ser autossuficiente. Então muitos teólogos não colocam que até um certo ponto os anjos tinham essa questão do livre-arbítrio, porém agora não, né? Também cai numa questão do livre-arbítrio do ser humano, mas nós sabemos, entendemos e cremos que há essa possibilidade. Deus criou esses seres com esse poder de escolha, né? Então, quando nós olhamos para a passagem de Ezequiel, outras pessoas também apontam, isso é um ponto interessante que é bom nós frisarmos, Ezequiel 28, que o texto vai falar não é realmente desse anjo, mas sim do rei de Tiro. A gente vê que o texto ali fala realmente, né, de Tiro, e alguns até colocam que o que o profeta está escrevendo e colocando ali é uma forma de zombar do rei, né? Ou seja, fazendo uma hipérbole, um exagero literário para apontar sobre o rei. Mas quando a gente começa a olhar para as Sagradas Letras, a gente vê que realmente vemos que o que está intrínseco ali no texto de maneira explícita é realmente que se fala de um ser celestial, de um ser maior do que um mero ser humano, né? Então, o teólogo Charles Feinberg, ele traz uma explicação sobre isso e ele coloca assim, que o retrato formado é magnífico demais para qualquer grande monarca, mesmo que se considere o uso de hipérboles, de exageros literários. Então ele menciona isso devido à descrição apresentada, né? Então, o rei de Tiro aqui é descrito como um sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Então o texto menciona a sua presença no Éden, jardim de Deus. Então o fato de ser coberto de todas as pedras preciosas e de ser querubim da guarda ungida, ou seja, de modo algum, né, Feinberg coloca que seria, no caso, o monarca, uma pessoa, mas sim realmente um ser celeste, né? Outro ponto que é muito importante nós colocarmos é que a partir daí também de Isaías nós temos essa visão de que o próprio Lúcifer faz essa escolha de ser maior do que Deus, ser autossuficiente em tudo e de querer colocar o seu trono acima das estrelas, né, acima da morada de Deus. A gente vê que ele cai, então ele é expulso. E junto com ele, uma terça parte desses seres angelicais, né, escolhem se unir a Lúcifer na sua peleja, e então eles são jogados nesse plano que aqui estamos. Pois bem, nós sabemos que um escrito que tem uma informação maior sobre essa questão é um livro apócrifo. Como eu disse, nós vamos nos basear pela Bíblia, né? Nós temos o livro de Enoque, primeiro livro, segundo livro de Enoque, que retrata essa questão, né? Porém, nós fazemos uso e acreditamos na Bíblia. Temos essas referências lá, né? Na própria Bíblia a gente vê que há uma, como eu posso dizer, uma influência sobre esse escrito, mas a Bíblia Sagrada é a nossa âncora, a Bíblia Sagrada é nosso ponto onde nós vamos buscar informações e temos a revelação da vontade do Senhor, né? Então, a nossa base vai ser essa, a Bíblia Sagrada, né? Isso não vai invalidar a Bíblia, pelo fato de que lá em 1º e 2º Enoque tem mais informações, e em outros livros também. Isso não invalida a Bíblia, porque a Bíblia é o nosso manual de prática e fé. E é nela que nós temos todas as informações necessárias. Não estou dizendo que os irmãos não possam fazer outro tipo de leitura, né? Ter outras bases, claro que pode sim, mas a nossa base é a Bíblia, ok? Então, nós vemos aqui então que surge um inimigo, né?
no caso Satanás. Então essa palavra Satanás quer dizer exatamente isso, um inimigo, um adversário, um opositor, né? Com o passar do tempo depois, esse nome se torna um título, mas na verdade ele coloca isso, né, que é um opositor, alguém que faz oposição a outro. É isso que significa a palavra Satanás. Dentro da revista foi colocado aqui algumas palavras, entre uma delas é a palavra demônio, né? Ou seja, ele traz uma explicação dessa etimologia, que são seres espirituais, e a palavra grega é daimon, né? Isso indica um espírito mau. Então a sua função é influenciar os homens a servirem a seu chefe, hoje com o título de Satanás, né? O líder desses demônios, o seu nome aponta exatamente isso que ele faz. Ele é um adversário, ele é um opositor, e em todo tempo ele tem influenciado os homens a deixar os caminhos de Deus, a errar o alvo, né? Ou seja, a pecar. Em todo tempo ele tem sido opositor da igreja, e em todo tempo ele tem sido opositor a toda e qualquer obra de Deus, né? Não somente ele, como esses anjos que aceitaram esse chamado dele e estão com ele lutando, pelejando contra a humanidade, né? Então, diferentemente dos anjos que servem a Deus e servem os seres humanos em favor dos seres humanos, no caso, Satanás e seus sequazes, eles estão aqui só para tentar perturbar, afligir os homens e se opor à obra de Deus. O tópico 2 vai apontar a batalha no céu. E essa batalha no céu ela é um fato, né? Ela ocorre devido a essa escolha que Satanás faz de se exaltar acima de Deus. Então ele perde o seu lugar de vez no céu. E como que ele perde esse lugar? Aí que entra alguns pontos não é de divergência, mas que alguns pontos teológicos, que alguns entendem que isso que ocorre, essa peleja no céu, é muito além do que a queda original de Lúcifer, né? Eu consigo ver também que é algo progressivo, né? Que houve essa queda original, que o inimigo está sendo derrotado todos os dias pela igreja, e que haverá um momento que ele vai ser preso, que é outra derrota, e um outro momento que ele vai ser preso definitivamente no local que está preparado para ele. Então os teólogos colocam essa questão, e Lúcifer ele só vem caindo, 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 e é isso que vai acontecer, né? Então, ou seja, quando nós lemos para o livro de Jó, no capítulo 1, do verso 6 ao verso 9, a gente vê que Lúcifer, né, ou Satanás, ele era o acusador dos homens diante de Deus nesse mundo celeste, né? Se nós olharmos para o livro de Jó, a gente vê ali então que Lúcifer se apresenta junto com os filhos de Deus, com os anjos do Senhor, e ali então ele intenta acusação contra Jó, né? Então vemos ali Lúcifer atuando, fazendo esse seu papel, né? Com essa sua ação mediante aos homens. Depois então há a queda, depois ele continua caindo, 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 e assim ele permanece, ele já é derrotado, né? Desde o princípio, nós sabemos disso, é o que vai acontecer com ele. Continuando aqui, quando a gente olha para Lucas, no capítulo 10, verso 18 ao 21, nós vemos ali então Jesus fazendo uma citação quando os 70 retornam da sua missão. E aí então ele relata, né, que ele via Satanás cair do céu, né, como um relâmpago. Isso aponta o quê? Que enquanto a igreja ela está atuante, fazendo o seu papel, que foi que esses 70 estavam fazendo, e a obra de Cristo com o nome na terra estava fazendo, o inimigo ele caía. E como eu disse, essa queda é progressiva. Então, enquanto os 70 estavam indo, as hostes do mal estavam sendo combatida, e Lúcifer caindo, 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 caindo. Então, dentro da conjugação verbal do grego, isso aponta como um ato contínuo, né? E é isso que vai acontecer, porque, de novo, ele está derrotado desde o princípio, desde a fundação de tudo, dos séculos. Porém, a Bíblia nos revela que Satanás é derrotado desde o princípio. Vemos lá em Gênesis capítulo 3, do verso 15. Lúcifer ele vai continuar caindo em todo tempo, em todo momento. O que eu estou fazendo aqui nessa nossa pré-aula, irmãos, é fazer alguns pontos, né? Porque a lição ela é um tanto complexa e o nosso tempo é um tempo um pouco curto,
mas quero só fazer algumas menções de alguns pontos importantes que possa te auxiliar. Lúcifer já é derrotado desde Gênesis 3,15, a gente vê Lucas 10, 18 e 21. Vemos também Apocalipse, no capítulo 20, do verso 3 ao 10. Que aí então vai ser a queda final desse adversário, desse opositor da obra de Deus. No tópico 3, a gente vê aqui o escritor colocando quem é o maioral desses demônios. Como já foi citado, é o próprio Satanás, né? Que outrora era Lúcifer, ou seja, é o príncipe dos demônios, né? Também é conhecido como Beelzebub, ou Baal-zebub. Mateus 10, 25 aponta isso. A antiga serpente, fazendo alusão também a Gênesis em Apocalipse, né? Ou seja, a gente vê lá em Apocalipse essa citação, mas aponta para Gênesis, quando ali Lúcifer faz uso daquela serpente para enganar Eva e induzir o homem ao erro, ao pecado, né? Então, além de outros nomes, temos como príncipe deste mundo e também príncipe das potestades do ar, como está em Efésios capítulo 2, verso 2, e João 14, verso 30. Então, vou frisar de novo, o inimigo já está derrotado anteriormente, posteriormente a tudo, né? João 12, 31 nos coloca isso. Então, Jesus disse que o príncipe deste mundo já está julgado. João 16 e 11. Só que mesmo assim ele continua se opondo à obra de Deus e aos seus servos, né? Então a gente não deve ignorar que o inimigo ele é astuto, que ele tem tentado a igreja, em alguns casos derrubado alguns, mas não devemos ter medo dele, né? Porque muito maior é o que está conosco, né? Então, ou seja, em breve Deus esmagará a Satanás debaixo dos seus pés, como está Romanos 16 e 20. Então, uma coisa é você não subestimar esse ser, né? Outra coisa é você ter medo. Então, nós não precisamos ter, porque o nosso Deus está do nosso lado. Para a gente já ir caminhando para o fim, o nosso tópico 4, ele vai falar sobre a questão do poder de Jesus sobre os demônios. Então, sem dúvida alguma, né? Ou seja, por mais que os demônios atuem tentando os homens a errarem, né, o alvo, a pecar, o poder de Jesus sobre cada um deles ou seja, e até mesmo sobre Satanás, é superior em todos os sentidos, né? Então ele mesmo sabe disso e tenta de todas as formas enganar os homens, né? Os relatos bíblicos testificam essa verdade plena, como está lá em Tiago no capítulo 2, verso 19. Então Tiago ele começa a falar sobre a questão de obra e fé, e aí então ele coloca assim, ó, tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então é sabido aí que esses seres sabem, né? Eles veem, eles conhecem e já têm esse entendimento de que são derrotados. Marcos no capítulo 1, verso 24 também fala disso, né? Então dizendo, né? Aqui temos contigo, né? O demônio dizendo, Jesus Nazareno, viestes destruir-nos, bem sei que és o Santo de Deus. Então eles sabem disso. Então a igreja precisa acreditar nisso e seguir firme nessa peleja. Por mais que ele tente, como já foi colocado, ele é um derrotado. E maior é o nosso Deus que está do nosso lado. Do mesmo modo, como também fala lá em Filipenses, que todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus, o inimigo ele vai cair por terra. E eu gosto muito dessa passagem de Filipenses 2, verso 9 a 11, que fala, por isso também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, só para reforçar isso, o poder do nosso Deus é muito maior do que esse inimigo. Ele sabe disso, mas a igreja precisa continuar crendo e pelejando pelo poder do nome do Senhor Jesus. Sendo assim, todos os seres, inclusive os anjos caídos, os demônios, são sujeitos ao poder que há no nome e na pessoa de Jesus, como relata Lucas, no capítulo 10, do verso 17 e 19. Que é a comitiva dos 70, né? Então, e voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Então disse Jesus, né?
E eu via Satanás como um raio cair do céu. E eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Então não podemos subestimar o adversário, né, Satanás. Mas sabemos que pelo poder e pelo nome de Jesus, nós podemos combatê-lo e vencê-lo em todo o tempo. Tá? Para nós concluirmos, enfim, né, essa nossa pré-aula ela tem o intuito de traçar, né, uma visão de que os demônios são obras de si mesmos. Ou seja, eles que optaram, escolheram isso. Devido à sua escolha, começando por Lúcifer, contaminando a terça parte da população do céu. Sabemos que existem outras linhas sobre este assunto, como já foi falado, mas esta é a visão que adotamos e entendemos com base na Bíblia Sagrada. Outro ponto é que os demônios são reais, são espíritos maus e imundos, o oposto dos anjos, e sua ação rebelde os colocaram como opositores de Deus, dos homens e da igreja, tentando distorcer, dividir e transformar em mentira as verdades divinas, ou seja, por meio de falsos ensinos, como também aponta 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então Jesus é a única garantia de que eles nada podem contra nós. Por fim, além de perder sua posição nos céus, os demônios e Satanás estão derrotados e sabem disso. Mas até que aquele dia, né, aconteça, e que vai acontecer, eles vão continuar lutando contra o Senhor Deus e a sua palavra. Mas nós sabemos e entendemos que a igreja deve permanecer firme, como relata Paulo lá a carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 7, que fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Meus irmãos, então que essa é a nossa pré-aula de hoje, com alguns pontos importantes, que o irmão possa aproveitar desse vídeo, fazer uso dele e entender que a Bíblia é o nosso manual de prática e fé, e tudo que precisamos está aqui, e o que Deus nos revela é essa questão, e que o inimigo de nossa alma, esses demônios, são obra de si mesmo pela escolha errada que fizeram em querer aceitar a servir a Satanás. Que Deus possa abençoar a amada igreja, que você tenha uma boa aula em Cristo Jesus.